Olá, pessoal. Então, infelizmente, tivemos um tornado no Paraná, né? No dia seguinte, algumas pessoas me perguntaram se eu estava bem, se ele tinha passado aqui pela minha cidade. E eu respondi tanto em comentários no YouTube, quanto gravei um story no Instagram, que eu estava bem, apesar de estar muito tensa, porque na sexta-feira nós recebemos muitos avisos de que ia chegar uma tempestade com ventos acima de 100 quilômetros, né? E as minhas estruturas são muito fracas e uma outra tempestade já tinha arrancado a calha e quebrado a parede da casa. Então sempre é muito tenso quando acontece isso. E o furacão, né, o tornado de classe F3, né, classificado agora, diz que de F2 evoluiu para F3, infelizmente afetou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. E também, felizmente, o governo do Paraná já deu assistência no outro dia, toda a população, as cidades, mandando todos os recursos, pessoas lá trabalhando, e vão reconstruir as casas e as pessoas estão acolhidas. E o Paraná informou que não é para enviar mais doações, porque todos os ginásios das cidades vizinhas estão abarrotados, não tem mais onde colocar doação, e isso é maravilhoso. Então, assim, o povo pelo povo, né? Então é o que eu quero trazer nesse vídeo, porque aí me perguntaram, será que esse tornado, né, foi um trabalho da tecnologia HAARP? Será que é do projeto, né? Ou seja, do anteprojeto de conspiração, dessa linha, né, conspiradora contra a retirada da humanidade? Mas aí eu coloco uma outra coisa, baseado nesses 9 anos de trabalho direto com as frotas estelares e com a hierarquia de Metatron. Será que o que conhecemos como luz também não... Será que não estão envolvidos? Tô falando dos seres da luz, sim. Eu tô falando de Jesus, eu tô falando de Cristo, eu tô falando de Mãe Maria, eu tô falando de Arcanjo Miguel, eu tô falando dos seres que nós conhecemos aqui dentro, que são da hierarquia de Metatron. Hierarquia é um grupo com muitos níveis, né? Porque cada ser desse tem um nível, eles não são todos do mesmo nível. Eles não têm todos as mesmas outorgas para trabalharem no universo. Será que eles também não estão envolvidos? Então aí de repente você fala, nossa, Rosineide, que absurdo, onde já se viu esses seres que nós conhecemos como da luz, eles são amorosos, eles são bons, eles não estariam envolvidos em destruição, é mesmo? Mas que experiência com eles você tem para fazer essa afirmação? Olha para o planeta Terra, olha para Gaza, olha para o Sudão, olha para Bangladesh, olha para vários outros lugares onde crianças e animais, principalmente, porque são seres indefesos que não conseguem suprir a sua existência, estão morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de dor, e todos continuam orando, rezando, fazendo afirmações, fazendo decretos, chamando esse Deus que, me diz aí, ele tá vindo resolver as questões? Eu não estou falando isso baseado no vento, tá? Eu estou falando baseado em 9 anos de trabalho direto, trabalho planetário direto com as frotas estelares e com a hierarquia de Metatron. Eu gravei um vídeo aqui no canal, tá? Vocês podem procurar, onde eu falo desde a data limite até depois da pandemia. E eu disse, certo? Baseado no contato e trabalho direto com todos esses seres, que o Covid foi criado pela luz. Jesus, Cristo, Miguel, Mãe Maria, Cronos, Metatron e outros seres que são da hierarquia e, claro, não são conhecidos na Terra,
Aqui a gente só sabe da hierarquia de Metatron os que são conhecidos aqui, mas tem os outros que são conhecidos em outros planetas e que não são conhecidos aqui. Mas, dentre esses seres todos que conhecemos como da luz, bondosos, amorosos e tal, foram eles que criaram o Covid. Não podia ter falado o nome. Foram eles que criaram esse processo. E após eu questionar imensamente o conselho que é responsável por esse quadrante aqui, do qual participam os sirianos, os pleiadianos, Melquisedeque, os seres das águas da criação, não seres aquáticos, seres das águas que criam o programa que vemos como água no universo. Após questioná-los, foi que eles disseram, nós não podemos te responder. E o Covid? Eu falei, e o Covid? E quem criou? Da onde veio? Foi o antiprograma? Foi as trevas? Foi a escuridão? O que que foi? Qual o objetivo? Porque nós estamos inseridos em um programa que muitos chamam de simulação. Então é muito fácil do outro lado programar qualquer coisa. E ela aparece aqui para nós. Você já leu o livro do Mineral Sideral para você entender o programa? Porque só saber que estamos em um programa não serve para nada. Você tem que ler o livro e ler várias vezes, porque ele é profundo e complexo. Essas informações são esses seres que passaram. Eu não tirei da minha cabeça, eu não tirei dos meus achismos, certo? Então você tem que ler o livro para entender como funciona o programa a nível intracelular, a nível físico, a nível planetário e a nível cósmico. Tá em promoção no site rosineidebelo.com. Aproveita agora que tá em e-book, tá ok? Muito bem, você tem que entender isso. Por quê? Você já assistiu aquela trilogia de Jogos Vorazes? Então, tem uma hora lá que as pessoas são inseridas em um experimento que é uma luta, certo? Para sobrar apenas um sobrevivente, e é feito tudo holograficamente. Você vai ver numa parte de Jogos Vorazes que os seres que estão criando os desafios para aquela luta, né? Eles, para aquele, é um tributo que eles chamam, então eles estão numa sala e tem uma mesa, vamos dizer, de computador. É uma mesa holográfica. E conforme eles mexem os botões ali, isso aparece na realidade para os jogadores. É igualzinho à nossa vida. Então esses seres aí, de tanto eu questionar, certo? Eles disseram, fomos nós que criamos. Fomos nós que criamos. E nós, pelo programa, programamos isso e fizemos essa energia densa envolver todo o planeta de uma só vez. E eles tinham um objetivo, porque tudo que eles fazem, eles têm projeto, tem tudo documentado, certo? Nem sempre é bom, mas no projeto eles escrevem que vai ter excelentes benefícios naquele projeto, mas esse deu errado. Deu errado e eu questionei a hierarquia de Metatron. Questionei. Falei, e agora que deu errado, quem vai resolver? Eles disseram, então, na verdade, um ser do nível crístico, certo? Chamada Íris, ela é assim, muito aberta, muito verdadeira, certo? Ela disse, nós demos um tiro no pé com esse projeto. E agora nós estamos tentando ver o que dá para corrigir, só que ninguém corrigiu nada. As vacinas estão dando problemas, né, efeitos colaterais, certo? E uma série de desdobramentos afetou o financeiro, afetou a economia do planeta, né, mais em alguns países, menos em outro, afetou uma série de funcionamento da vida diária. E vocês sabem muito bem, não preciso dizer aqui. Eles tinham um objetivo, o objetivo não deu certo e fica por isso mesmo, tá? Fica por isso mesmo.
Você precisa entrar no código 999 para você entender que esses seres da máxima camada evolutiva, eu explico todas as camadas lá, como você entra na experiência, como você sai, todos os níveis evolutivos, níveis de consciência, os chakras, o processo, as chaves que você precisa para desenvolver aqui dentro, tudo. Esses seres desse nível máximo, como é Metatron, e dos níveis logo abaixo, tá? Eles podem fazer o que eles quiserem. O Criador, que vocês chamam de Deus, tá? Ele permite que tanto a luz quanto as trevas façam o que quiserem. Vamos dizer assim, ele não tá nem aí, tá? Ele é a energia, tá explicado no livro do Mineral Sideral, ele é a energia escura, não matéria escura. Ele é a energia escura. Ele dá energia de base para todos os seres desse nível máximo criarem a experiência que quiserem. Mas e nós aqui dentro? Ninguém se importa. Você precisa entrar no primeiro mês da mentoria, mesmo que você não possa continuar, compra só o primeiro mês e assiste uma aula por semana, porque elas são muito profundas, 4 aulas. Compra o primeiro mês, assiste 4 aulas, tá? Lá eu explico essa base, essa estrutura, o que realmente nós somos. Não dá para eu falar aqui, é muito complexo, vocês vão ver que foram 8 horas de aula para explicar esse raciocínio, essa estrutura. Repito, baseado em quê? Nos meus achismos? Não, baseado em 9 anos de trabalho direto com as frotas estelares e toda essa hierarquia de Metatron. Tudo está documentado no blog Espaço Mãe do Céu, no meu canal do YouTube, desde 1/1/2017, que começamos esse trabalho planetário aqui no plano físico, certo? Então, é tudo muito complexo, tá? Exige mente aberta para você compreender e exige aprofundamentos. Senão você fica sempre na superfície, sem entender por que as coisas acontecem aqui dentro, tá? Então, o tornado, né? Ele pode ter sido criado pelos seres que vocês conhecem como da conspiração, pode ser tecnologia deles, certo? Mas também pode ser uma criação da luz. O que eu tenho observado nas catástrofes que estão acontecendo no planeta, tá? Dentre guerras e terremotos e tudo que causa destruição, é que não tem muitos seres que estão desencarnando, que estão saindo do plano físico, não tem. Tá causando mais destruição física do que seres saindo. Então, o objetivo, se tem alguém por trás disso, se não é o normal da natureza, porque destruímos a natureza, né? Talvez seja o normal da natureza, mas se tem alguém por trás movendo essas chuvas, essas tempestades, esses tornados, enfim, e guerras e tudo mais, veja que, né, tem lugar que até desencarna muita gente, mas em outros lugares não. A destruição no plano físico é muito maior do que o número de pessoas que sai, como aconteceu aqui no Paraná agora, certo? Então, pensa. Então, o objetivo não é desencarnar massas, né? A reencarnação nem existe, tá? Eu uso essas palavras só para facilitar o entendimento. Na mentoria você vai entender e no código 999 também. É profundo, demorado, requer horas de explicação para você entender por que não existe encarnação ou reencarnação. Mas é um vocabulário geral para facilitar o entendimento. Então, desencarne em massa não é o objetivo, né? Em Gaza foi bastante gente, mas enfim, no geral não é. É o quê? Destruir o plano físico para as pessoas ficarem vulneráveis e aceitarem qualquer coisa que seja imposta depois?
Não sei. Eu só sei que o que eu quis nesse vídeo aqui foi abrir a tua mente. Deus não tá socorrendo ninguém, não tá ajudando ninguém, tá? Os seres que conhecemos como da luz também não estão ajudando ninguém, nunca ajudaram. Pensa comigo, gente. Atlântida, eles amam Atlântida. Quantas vezes Metatron engrandeceu os seres atlantes, que são os intraterranos, tá? Que também são lemurianos, enfim. Mas são os intraterranos que conhecemos. E Metatron ama esses seres, porque foram os seres mais evoluídos que passaram por esse planeta. E ainda assim, pensa comigo, raciocina, mente aberta. Atlântida estava sendo atacada, ela estava prestes a ser destruída, tudo explicado no e-book Atlântida Encontrada, vai lá no site que está com valor reduzido esse mês. Atlântida estava prestes a ser destruída, a frequência mais alta que esse planeta já teve, seres mais elevados que Metatron, uau, cultua, certo? E ainda assim, o grande criador fez alguma coisa? Não. Metatron fez alguma coisa? Não. Miguel, Mãe Maria, Cristo, Jesus fizeram alguma coisa? Não. Não, foi destruído. Certo? Foi destruído. E os seres que conhecemos como das trevas, ou o antiprograma, tomou posse do planeta e o administra até hoje. Certo? E alguém lá de fora fez alguma coisa? Não, não fez. Por quê? Código 999, primeiro mês de mentoria, nós não existimos. Nós não existimos. Ah, mas eu tô me vendo, tô vendo as coisas. Essa realidade material só existe para nós. Para eles, não. Tudo é energia somente, tá? Tudo é projeção de consciência, é holograma. Livro do Mineral Sideral, código 999, primeiro mês de mentoria. Vai lá, tá com valor especial no site rosineidebelo.com. Você quer se aprofundar, é isso. Porque o meu trabalho não é baseado em repetição do trabalho de outra pessoa, nem baseado em livros ou achismos. É 9 anos de trabalho direto com a hierarquia de Metatron e com as frotas estelares. E o que eu sei é fora da casinha. Não é nada do que foi ensinado aqui, não é o que vocês pensam. Vocês podem ver que as coisas não batem. As coisas não batem. Ai, que Deus te ajude. Não ajuda, não ajuda. Eu cuido de muitos animais. Fala pra mim, eu tô com 2 casinhas que estão quase desmoronando. Eu tenho que desmanchar e construir 2 casinhas novas. Fala pra mim, que Deus te ajude. Fala pra mim, Deus vai prover, Rosineide. Fala pra mim, nossa, Jesus vai te abençoar e você vai... Não, não vai. Não vai. Não vai acontecer nada. Nada. A Atlântida foi destruída. E eles amavam, adoravam a Atlântida. E os Atlantes. E ela foi destruída. Porque eles não interferem aqui. Quem que vai me ajudar a construir as casinhas? Os humanos. É um pelo outro aqui dentro. Quem que está ajudando a reconstruir a cidade do tornado? Os humanos. É o povo. Nós somos um pelo outro aqui dentro. É você que vai comprar um curso e vai me ajudar com o recurso para os animais. É você que vai assistir um mês de mentoria e você vai ter uma troca. Conhecimento e experiência profunda e avançada e o valor de troca para eu sustentar os animais. Aqui dentro somos um pelo outro. Precisa quebrar as crenças, precisa abrir a mente, precisa olhar para o mundo e ver que tem coisa que foi ensinada, mas que você não observa, não está funcionando. Não está funcionando. Então precisa pensar diferente. Opa, parece que o negócio não é bem assim. Então, a minha missão é essa. Trazer as informações, te explicar. Estamos em um programa? Como funciona o programa? Muitos chamam de simulação, tá? Mas como funciona? Tá tudo no livro do Mineral Sideral. Não tem encarnação.
Como é essa entrada e essa saída? Como que tem seres mais elevados? O universo funciona só por meritocracia. Não tem direitos iguais. Esquece isso, não tem, não existe. Nem queira aqui, porque lá fora não tem, tá? Ou você tem mérito e você é respeitado, ou você não tem mérito e exilado, desintegrado. Mas não somos seres divinos? Não. Não somos nem seres. Vai pro código 999, vai pro mês de mentoria, lê o livro do Mineral Sideral. Tô entregando o trabalho, tô deixando ele na terra, conteúdo profundo avançado, baseado em 9 anos de experiência direta com todos esses seres. Aproveita, valores reduzidos agora em novembro. Boas reflexões.